que enroladinho de salsicha é o meu salgado favorito, você já sabe, porque eu já te falei isso aqui nesse canal. Eu comprei 2 quilos de salsicha e vou fazer várias receitas com vocês. Aqui tem uma quantidade, não são os 2 quilos, óbvio, e eu vou pesar agora justamente para saber quanto que dá, porque eu ainda não pesei, guardei o restante no meu congelador para não perder. Vamos ver? Chuta aí, hein, nos comentários, quanto você acha que tem aqui, hein? Tem quase 1 quilo! Claro que tem o peso do negócio, mas tipo assim, vamos dizer que tem 900 gramas, vai! Meu Deus! Olha, por que eu fiz isso? Porque o quilo tava R$ 5,99, então eu paguei 2 quilos, o que eu pago geralmente em 500 gramas, sabe? Tava muito barato, então eu decidi fazer várias receitas, e a receita de hoje é o enroladinho de salsicha frito, que, meu Deus, eu amo tanto quanto eu amo assado. E não, a minha nutricionista não tá aprovando isso, mas eu vou fazer porque eu amo esse salgado e eu quero muito fazer aqui com vocês. Bora pra receita? Para essa receita, a gente vai precisar de colocar uma panela no fogo. Depois que você ligar o fogo, você vai colocar 2 copos de água ou de algum caldo. Eu tinha um caldo de frango que eu fiz aqui, então eu prefiro colocar porque ele já tem um tempero, já tem um sabor. No meu caso, eu só tinha 1,5 copo, então eu acrescentei o resto de água, tá? E aí coloquei 2 copos de leite, tá? Pode ser 2 copos, 2 xícaras, são 2 medidas, no total são 4. E aí, como já tinha um pouco de gordura, eu coloquei apenas meia colher de margarina e coloco no fogo ali, deixo isso, mexo um pouco para poder ajudar a derreter a margarina, né? E aí vou deixando todo esse líquido esquentar bastante, tá? Então, você vê que eu vou mexendo, eu provei também os sabores antes. Eu vou provando para ver se tá no sal que eu quero. E aí, eu coloquei, para melhorar o tempero, eu coloquei um pouco de páprica e também um pouco de pimenta do reino, porque eu adoro e eu acho que, tipo, dá um gostinho maravilhoso nessa massa. Isso daqui é pra gente fazer a massa desse enroladinho, afinal de contas, o nosso recheio já tá pronto, é apenas salsicha, né? Então, você vai mexer mais um pouco para agregar todo esse sabor na sua receita aí. E aí, agora, é só deixar com que o fogo faça o que ele tem que fazer, que é esquentar esse líquido, tá? Então, você deixa ele aí por um tempo, vai demorar uns 2, 3 a 5 minutinhos, tá? E aí, ele vai começar a levantar fervura. Levantar fervura é exatamente isso que você tá vendo. Tá vendo que ele faz bastante bolinhas ao redor? Então, isso significa que ele já tá levantando a fervura, já tá começando a ferver, né? Todo esse líquido. Quando isso acontecer, você vai pegar 4 xícaras, copos ou 4 medidas da mesma medida que você usou antes, já peneirado de farinha, e vai colocando essa farinha aos poucos nesse líquido. Se você tiver ajuda nesse momento, seria maravilhoso. No caso, eu estava sozinha, então eu fui me virando como deu aí. Você vê que eu tento, às vezes, segurar a panela com a vasilha, jogando a farinha, e fica uma loucura. Então, se você tiver ajuda, melhor ainda. Aí, depois que você joga tudo, você vai mexer bastante ainda com esse fogo baixo, tá? Aí, nesse momento, o fogo já tem que estar baixo, porque senão vai acabar queimando a sua massa, e não é isso que você quer. Então, tente fazer o máximo para agregar toda essa farinha. Tá vendo como que a massa fica linda? A farinha está toda agregada, ainda tem alguns grudinhos, então é bom você ficar mexendo bastante para poder tirar esses grudinhos de farinha, deixar toda a farinha agregada a esse líquido, e vai mexendo aos poucos e você vai ver que isso vai ficar perfeito. Para empanar, a gente vai precisar de 1 copo de leite, um ovo, e aí eu gosto de temperar esse líquido para poder não tirar o tempero da minha massa. Então, eu coloquei um pouquinho de páprica também, tá? E aí eu misturo tudo, bato esse ovo e agrego ele nesse leite com essa páprica para pegar bastante sabor.
E além disso, a gente também vai precisar de 2 pratos para poder fazer a parte da empanação. Um a gente vai colocar a farinha de trigo, tá? E no outro a gente vai colocar uma farinha um pouco mais grossa. Pode ser a farinha de rosca, como é no meu caso, pode ser a farinha panko, ou até a farinha de mandioca mesmo, aquela que você faz a sua farofa normal. Isso é importante para deixar o seu salgado bem crocante. E agora a gente vai para a parte do enroladinho mesmo. Aqui, durante a gravação, eu acabei não fazendo, mas eu vi depois a necessidade de fazer, que é molhar a mão com água. Tá vendo que a massa acaba grudando na minha mão muitas vezes, e aí eu fiquei com bastante dificuldade. Então, molha a sua mão na água para facilitar, para a massa não ficar grudando, tá? Isso não vai alterar nada na massa, depois o resto eu enrolei tudo assim, ficou ótimo. Eu tive uma extrema dificuldade de manter minha mão na câmera, então você não vai ver direito eu enrolando. Mas a ideia aqui é você colocar toda a massa ao redor da salsicha e cobrir ela inteirinha com a massa. Então vai enrolando e vai agregando. E se você vê que precisa de mais massa, pode colocar sem medo, mas tente enrolar e tampar esse enroladinho todinho. Você pode enrolar até a ponta, tá? Tem gente que faz sem, mas isso também vai de você. Eu gosto de enrolar e fechar ele todo. Eu não gosto de deixar uma parte sem enrolar, tá? Por mais que eu vá cortar depois e tudo. Então, você vê que aí, ó, no meu caso, ficou faltando massa. E eu fui lá, peguei um pouco de massa e agreguei no meu enroladinho até que ele ficasse totalmente preenchido. E aí você vai modelando até que você vê que a massa ficou toda armadinha, do jeito que você acredite que não vai ficar passando salsicha pro lado de fora. E aí agora é a parte de empanar. Você vai passar primeiro no líquido que a gente preparou com leite, ovo e os temperinhos, depois na farinha de trigo. E aí você passa em todo ele, nas pontinhas, em tudo, para deixar a massa bem completa com esse empanado. E aí você vai passar de novo no líquido, para depois passar na outra farinha, que é a farinha mais grossa. No meu caso aqui, a farinha de rosca. No seu caso, independe, a que você preferiu usar, você pode passar, tá bom? E aí, depois que ela tiver assim, você vai ter um salgado todo bem bonitão, olha aí. Agora, eu decidi mostrar para vocês uma forma que é fazer esse salgado menor. Então, você vai cortar aí a distância de mais ou menos 1 ou 2 dedos, conforme você preferir. Ele, depois de já empanado, todo arrumadinho, você vai cortando esses pedacinhos desse salgado para poder depois fritar. Você corta primeiro e depois frita. Que é aquele estilo do salgadinho enroladinho de salsicha, do centão de salgado de festinha, né? E tem ele todo inteirão, que é o estilo enroladinho de salsicha de lanchonete. Então, depois que você fizer isso, você vai esperar o seu óleo esquentar, ficar bem quente, e aí você vai colocar o salgado. Se você não deixar o óleo ficar quente para depois fritar, ele vai ficar muito oleoso, tá? Então, deixe ficar quente. E depois de horas de trabalho árduo, você tem essa maravilhosidade. Aqui eu fiz 2 versões, eu mostrei para vocês cortando, para você ter aqueles minis, que você pode fazer como petisco para alguma festinha que você for fazer em casa, ou para comer também com outras pessoas, e você quiser, tipo, comer essa versão menor. E aqui é tipo aquele salgadão que a gente compra na lanchonete. Uma delicinha. Bora provar? Vamos aqui, ó. Esse aqui, tá vendo? Aí, tipo assim, eu fiz tudo no óleo. Dá pra fazer na air fry também, tá? Super válido. Gosto de um ketchupzinho. Meter um ketchup. Ó. E a minha cachorra tá literalmente desesperada, porque acho que viu um gato e não para de latir. É isso. Mas, gente, ó. Fumaça. Muito, muito, muito bom. Fácil, vocês não vão se arrepender. Ai, ai.
Tchauzinho, até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau.